Nessa aula eu vou te mostrar como você cria um projeto estrutural de uma residência de 2 pisos. Para você importar do AutoCAD, os princípios básicos são aqueles que nós vimos nas aulas anteriores. Mas quando você vai fazer uma estrutura mais elaborada, você tem que seguir alguns parâmetros e algumas técnicas. Existem várias formas de você fazer uma estrutura arquitetônica com plantas vindas do AutoCAD. Existe até uma forma de você fazer que é mais fácil, mas ela não vai ficar tão estrutural. Você vai ter uma boa visibilidade dela, tanto na parte interna quanto na parte externa, mas em questões de corte, ela não vai ficar tão otimizada quanto uma planta feita, uma maquete feita, com as estruturas certinhas, feitas cada uma de cada vez, passo a passo. Então, eu vou te mostrar como criar essa de uma forma arquitetônica mesmo, e depois eu posso te mostrar como você fazer uma maquete rápida para visualização. Às vezes você quer fazer só uma imagem, você não tem necessidade de criar cortes, fazer isso tudo. Existe uma outra forma que eu uso também que fica bem rápida. Então, a primeira coisa, essa aqui é uma planta com 2 pisos. Quando a gente vai fazer uma edificação com 2 pisos, a gente cria um pavimento e depois o outro. Normalmente o inferior, em seguida o superior, seguido das lajes, as devidas lajes, colunas. Esse aqui ele tem mais essa coluna, essa laje. Deixa eu ver o que é isso aqui. Não fui eu que fiz essa planta. É uma coluna. Aqui tem a laje inclinada. Então eu vou fazer ela de uma forma que ela fique o mais próximo possível desse corte e de uma estrutura mesmo. Quando a gente trabalha com a modelagem arquitetônica, a gente tem que tomar esses cuidados. Então, vamos voltar aqui. Então, essa planta é uma planta que tem desníveis de terreno, como acho que eu já tinha falado na aula anterior, e ela também tem níveis de piso dentro da sua estrutura no pavimento inferior. E como eu limpo toda a planta dentro do AutoCAD e trago só as referências de parede para o SketchUp, eu deixo sempre à mão, sempre aberto, o arquivo original, que é aquele primeiro que eu sempre salvo. E aqui dentro do arquivo que eu não retirei nada, que é original, eu vou identificando onde é que estão os níveis e onde que começa o nível 0. Os níveis são as representações dos desníveis de terreno e de pisos, pavimentos, tudo que não está no mesmo nível, numa mesma linha reta, é considerado um desnível ou uma variação de nível. E normalmente a maioria dos profissionais começam a trabalhar a partir do nível 0, que eles têm por base que esse nível esteja no pavimento inferior e rente ao terreno. Normalmente rente ao terreno. Então aqui eu identifiquei que o nível 0 começa no hall social, passa pelo vestíbulo, até o living e até a base da escada. Então eu demarquei essa área. Feito isso, eu vou e demarco a primeira área, que é a do nível 0. E em seguida eu vejo se tem mais algum nível além do segundo e demarco também. Ali nós temos 2 níveis só nessa residência, que é o nível 0 e o nível menos 34. Você vai encontrar marcações de níveis tanto positivas quanto negativas, como essa aqui que a gente vê. O que isso significa? Partindo do nível 0, que o nível 0 seja um plano, o que tiver negativo está abaixo dele. E o que for positivo vai estar acima. Aqui você pode ver no caso do patamar, que tem a marcação de 1,36. Então, ele está a 1,36 m acima do nível 0. E esse aqui está a 34 centímetros
abaixo, ou seja, ele vai ficar abaixo do terreno. E só lembrando que esse terreno que a gente está trabalhando com ele aqui agora não é o nosso terreno definitivo. Ele também tem vários desníveis. Você pode ver aqui, ó, aqui nesse cantinho ele tem menos 68, aqui ele já sobe para menos 51, aqui também menos 51, aqui 17 e na frente também 17, menos 17. Então, esse piso que esse terreno que a gente está usando aqui agora, eu estou usando por enquanto como referência para a localização da casa e como um suporte para a gente não trabalhar no vácuo, como eu sempre falo, que é ruim trabalhar no vácuo. Então, eu delimito essas áreas, vejo onde é que elas estão e pinto com duas cores, mesmo sem ter definido camadas ainda, porque eu acho que assim facilita a visualização. E aí, a primeira coisa que eu faço é criar algumas bases, algumas faces para iniciar a base inicial, que é essa daqui, ó, essas lajes aqui de piso. Essa primeira é a primeira que eu crio. Então, eu parto do nível 0 e desde a extremidade da parede eu vou fazendo esse contorno aonde ele está. Aqui eu vou precisar sair fora dessa parede, então a gente usa o snap de vértice para fazer uma linha reta até aqui, com 20 centímetros. Ou você pode marcar 20 centímetros ali também. Aqui a mesma coisa, ó, ela já puxa daqui até o final e ela cria a primeira face. Essa primeira face eu agrupo ela porque eu não quero que ela se misture com as outras que eu ainda vou criar dos outros dois desníveis. Ambos são com menos 34. Só de selecionar ela que ela atrapalha. Aqui. E essa outra. Opa, deixa eu voltar essa linha, porque senão ela vai ficar uma linha segmentada, ele fica ruim. Você vai seguindo exatamente a margem do que você fez antes. Cuida para chegar sempre nos vértices finais. E aí aqui eu faço um processo inverso. Pela lógica e pelo que a gente vê ali, eu teria que trazer essa base, essa face inicial, a 34 centímetros para baixo. Só que é ruim trabalhar no vácuo e também é ruim que o terreno fique por cima daquilo que a gente está trabalhando. Então, esse processo inverso que eu faço é o seguinte: eu pego a base do nível 0 e, ao invés de descer as outras, eu subo ela a quantia de desnível que tem. Você pode até fazer uma linha para você se guiar. Ali tem 34 centímetros. E aí você sobe ela a 34. Porque, como eu falei, esse aqui não é o nosso terreno definitivo. Ele é um apoio, um suporte aqui pra gente. Nós vamos trabalhar a modelagem dele depois. E aí você pode desassociar essa face. E aí eu crio aqui na parte interna algumas faces fechando todo esse contorno interno até aqui. As bordas de fora não, só ali e aqui, ó. Aí você pode dar uma salvada básica para não correr o risco de perder tudo. E aí a gente tem o início da nossa base, que é essa daqui, essa laje inicial. Só que ela é só um plano e você precisa colocar uma espessura nela. Existem duas formas de fazer isso. Você pode usar o empurrar-puxar para criar a espessura nela.
Deixa eu pegar ela aqui direitinho. Ela vai ter que ter uma espessura de 15 centímetros. E você pode fazer tudo certinho aqui, uma por uma. Ou você pode juntar toda ela, agrupar e usar um plugin para fazer essa espessura. Deixa eu só salvar aqui antes. Você agrupa tudo isso, porque ele precisa estar agrupado para a gente poder utilizar ele. Eu vou deixar até só ela aparecendo. E é o plugin Shell, que ele cria espessuras. Ele já está aí abaixo do seu vídeo para você fazer o download. E ele vai estar em ferramentas. Você clica aqui, ó, nele, Shell, e ele vai te dar uma distância que você quer. Você digita aqui, no caso, 15 ou qualquer distância que você queira, e ele vai criar essa face. Opa, espera aí. Aqui. Vou fazer de novo que eu fiz muito rápido. Você vem em ferramentas, Shell, digita a distância que você quer e dá 2 cliques. Aí você já salva em seguida. Ele cria essa espessura automaticamente bem mais rápido do que a gente fazer com o empurrar puxar, ó. E fica bem certinho. A única coisa que você vai ter que fazer é o seguinte, desagrupar tudo isso, porque a nova espessura que ele cria um segundo grupo. Então você desassocia isso, já dá uma salvada em seguida. Se você quiser, pode remover essas linhas que ele cria de marcação de arestas. Aqui, esse passou um pouquinho, ó, da parede. Pode acontecer de ficar alguma face invertida. Aí é melhor você orientar elas, que vão ficar todas bem certinhas, bem corretas. Eu gosto de tirar essas linhas ali. Pronto. E aí você pode reexibir tudo que você estava fazendo e você já tem aquela espessura. Faz o grupo e puxa 15 para cima para ela não ficar dentro do terreno, ó. Vai dar até um pouquinho mais. Não, 15 mesmo. Se eu fiz a espessura de 15. Então tá aí. Primeiro a gente cria essa base inicial do desnível e em seguida eu parto para a criação das paredes. E aí, para criar as paredes de uma forma que ela fique bem condizente com o que mostra o corte da planta baixa, eu faço assim. Eu oculto essa base por enquanto, até vou colocá-la já numa camada ao invés de ocultar. Eu vou colocar ela como base e vou ocultar ela um pouquinho aqui na camada. E vou entrar dentro desse grupo, onde a gente tem as paredes, tem tudo pintado aqui já. O terreno eu não criei nenhum grupo dele. Eu vou agrupar essa parte de fora do terreno para a gente selecionar só o que está dentro das paredes para dentro, as paredes e o piso. Então você agrupa para ela ficar separado, dá 2 cliques, vai dar 3 cliques, você seleciona tudo isso aqui e copia essas faces. Aí sai de dentro do grupo e reexibe essa nossa base inicial. E aí você vai colocar essa cópia bem em cima do nível inferior. Vamos chamar aqui de nível inferior e nível superior. Em seguida você agrupa ela e entra dentro e faz marcações de onde ela termina aqui. Deixa eu ver se ela ficou bem certinha. Na verdade, ela sim, o que não ficou muito correto, ó, a gente vê aqui que foi um pedacinho que eu puxei para dentro, ele faltou. Então, ela está certinha. Você vai marcar onde ela termina
aqui e aqui acompanhando a base. Aqui ela vai finalizar na parede, normal. E esse pedacinho você pode remover. E ele deixa sem nada embaixo mesmo. Só conferindo se está tudo ok. Aqui desse lado também falta. Você marca ela nessa parte de dentro, que vai ser o limite onde a outra vai vir. Aqui você pode criar uma linha inteira, caso você prefira. Aquela parte ali vai ser toda referente ao piso superior, a parte superior do piso. Pronto. Você sai daqui de dentro e faz uma outra cópia, só que agora você vai posicionar na parte superior. E vai fazer o contrário, você vai eliminar o que você não quer do piso inferior. Você vai marcar aqui também, que ela não tem a marcação ainda. Desse lado também. Até aqui. A lareira também pode remover. Toda essa parede aqui. Só não essa linha, que senão apaga a outra face. Pronto. Eu faço dessa forma porque eu acho mais fácil quando tem dois níveis e quando eu quero acompanhar a modelagem do AutoCAD, as referências que a gente tem de lá. Às vezes você quer fazer um corte para poder mostrar o que tem dentro da estrutura ali, e aí vai estar tudo certo, tudo de acordo com o que foi tirado de lá como base, como referência. Por isso eu uso essa técnica aqui, que você pode aproveitar as mesmas paredes que vieram do AutoCAD, com as aberturas e tudo, e também ter uma referência bem fiel, bem parecida com o que tem nos cortes dentro do AutoCAD. E você pode criar em seguida as paredes. Você pode desassociar esse grupo, pode começar pelo de baixo ou pelo de cima. E aí eu seleciono tudo que é piso e deixo ele agrupado, porque a gente seleciona, dá vários cliques e seleciona todas as paredes e usa o múltiplo empurrar, puxar. Você vem aqui, a altura dela é de 2,72 e ela já cria tudo junto. Depois eu vou juntar essas paredes, mas enquanto eu tô fazendo a parte da modelagem, eu ainda gosto de deixar grupos separados, para qualquer coisa que a gente erra, é mais fácil para acertar. Aqui também. Opa. Aqui faltou um pedacinho. Ficou de fora quando eu removi e acabou saindo. Aqui vão ter 2,38.
Só confirmar se é isso mesmo. 2,38. Aqui, aquela parede da escada. Aí faltou essa aqui embaixo, ó. Que a gente vai fazer com 2,72. Pronto. A base do piso ainda está brigando com as faces da base, ó, mas ele vai ter uma espessura. Esse terreno, se você quiser criar uma cópia dele aqui e ocultar essa parte onde tem a casa, você pode também, onde tem as referências da planta colorida, para você não ficar visualizando a parte de baixo, não tem problema. Então, se ele já fosse a nossa superfície final, ficaria assim, ó. Apareceria só essa espessura de 15 centímetros, que ainda vai ser finalizado com uma calçada, como a gente vê aqui na fachada. E a parte de desnível de 34 centímetros dentro do terreno. Então, ela fica correta se você for fazer um corte. Aqui vai um vidro especial pelas descrições do projeto. Você pode deixar ou não, por enquanto. Eu prefiro, enquanto eu estou trabalhando, deixar sempre acima da superfície. E depois disso, faço, antes de mexer no piso, eu faço primeiro todas as aberturas. Nessa parte de baixo, aqui você pode desassociar para essas paredes se juntarem, não faz mal. Nessa parte de baixo, eu vou usar aquela mesma técnica que eu uso para criar aberturas, me localizando pelas referências que tem na planta do AutoCAD. Por isso que eu sempre deixo essa planta aberta, porque a gente vai vendo aqui que tipo de janela, porta, que vão ser colocadas em cada um. Então, eu vou dar uma pausa, eu vou fazer essa parte da mesma forma que eu fiz na aula de modelagem com linhas, e no pavimento superior, eu vou mostrar para você como criar paredes usando a ferramenta de criação de paredes do 1001 Bit Tools e aberturas de portas e janelas. Então, eu vou dar um pause, você pode também fazer as suas aí, acompanhando, e em seguida eu faço as paredes do pavimento superior e logo depois o detalhamento do piso.